Olá, eu sou Ludmila. Eu sou Larissa. Esse é o Prosa em Família no nosso gabinete. Saúde. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente está em setembro, né, Larissa? Um mês em que se discute, no Setembro Amarelo, em que a gente discute a questão do suicídio. A gente já falou disso em outros momentos aqui no Prosa em Família, mas cada vez mais é uma situação alarmante entre os adolescentes. Então nós não podíamos deixar de tocar novamente nesse assunto. Primeiro porque a gente tem um crescimento, né, muito significativo nas taxas de suicídio. Então a gente saltou em 2011, entre todo tipo de violência autoprovocada, as tentativas de suicídio ficavam ali em torno de 18%. E agora já está em quase 40%, 39,9%. Esse é um índice de 2018. Então, um crescimento muito significativo num curto espaço de tempo, né? E os jovens que conseguem consumar o suicídio em torno de 6%. Isso. Então, isso é realmente muito preocupante. Isso. E aí, a gente precisa pensar no que tem dentro desse contexto, né? Nesse cenário. Claro, não é uma análise que possa ser feita rasamente, é um assunto complexo e que existem diversos fatores envolvidos, mas quando a gente fala de adolescente tem algumas coisas que chamam a atenção, né, Larissa? Principalmente a dificuldade de lidar com a frustração, que a gente também já falou disso algumas vezes aqui no canal. Com a crítica, né? E daí a gente tem um caso recente que tem aí pouco mais de um mês, que é o caso do Lucas, né? Um adolescente, filho de uma cantora de forró, a cantora Valquíria Santos. E ele foi criticado por um TikTok que ele fez, um vídeo em que ele e um amigo estão ali fazendo uma brincadeira e começam a conversar e quase se beijam. E fazem isso ao longo do vídeo, não há o beijo, mas tem uma insinuação. E ele recebeu críticas muito duras, né, a esse respeito. A gente vê uma manifestação muito clara de LGBTfobia e ele, então, já vulnerável. Depois a mãe vem falar disso, né? Ela ouvida em algumas entrevistas e reportagens, ela falou, ele já estava vulnerável. E daí culminou com essa crítica numa rede super circulada, popular entre jovens, que é o TikTok. Então ele não conseguiu lidar com as manifestações de ódio e acabou tirando a própria vida. Eu acho que é importante a gente refletir que a vulnerabilidade ela não acontece do nada, de uma hora para outra. Eu fui criticado e cometo suicídio porque me tornei vulnerável. É um processo longitudinal, então, e é claro que, inclusive a mãe comenta isso, que ele já estava sendo acompanhado, mas independente, e aí existe a questão da dureza das redes sociais, né, eu acho que aqui o que a gente... Violências nas redes, né? Que realmente machuca, fere, tem trazido imensos danos para os cidadãos que estão expondo a sua vida nas redes sociais. Então esse é um ponto que precisa ser pensado, mas a gente está falando do adolescente. Por que essa dificuldade de lidar com a crítica? Por que essa dificuldade de lidar com a frustração? Eu acho que fica esse questionamento, né? E daí, exatamente pelo fato da gente estar num mês que discute visibilidade, né? O Setembro Amarelo, muita gente inclusive levanta essa questão, mas será que o Setembro Amarelo não vai funcionar como um estímulo? Não vai, ele só vai funcionar, qualquer coisa pode funcionar como estímulo se você está vulnerável. O Setembro Amarelo traz visibilidade para a vulnerabilização. Então, dentro das famílias, dentro das instituições que são de formação social, moral e coletiva desse adolescente, é preciso trabalhar a frustração. A gente bate muito nessa tecla, na importância que a frustração tem, porque ninguém vai conseguir agradar a todos, e na rede social isso fica super exposto. Super, porque você é vítima de ódio. O crime é de ódio aqui. A questão é tão séria com o crime de ódio, porque, veja bem, além do adolescente, do Lucas, ter sido criticado, depois eu vi algumas matérias em que a mãe dele foi duramente criticada, dizendo que adolescente não pode ter rede social, que a rede social tem que ser gerenciada. Veja bem, não é essa a questão, mas é como uma coisa vai levando a outra. Então já não basta
o menino ter cometido suicídio, ainda entra o julgamento das pessoas a respeito da atitude da mãe em relação a isso. Então, olha o quanto a gente precisa discutir sobre a capacidade de reflexão crítica mesmo, e sobre o que essa rede social está virando, e sobre como isso tem afetado os jovens grandemente. A gente está usando aqui a expressão crime de ódio. É claro que quem está na rede social falando ou criticando, não necessariamente, mas às vezes não necessariamente comete crime. Mas o que nós estamos dizendo é: esse menino foi vítima de um linchamento virtual. E isso para quem está frágil, como tantos outros. Então, a gente não deve incitar, nós não podemos confundir atitude criminosa com liberdade de expressão. Então, se a minha atitude ela provoca dano, ela promove dano, ela pode sim ser enquadrada como crime, dependendo do que a gente está falando. Então, muito cuidado, porque a liberdade de criticar, ela vai atravessando aí limites tênues, porque eu não sei da vida do outro. O quanto essa pessoa que eu digo: por que você não se mata, menino nojento, seu viadinho? O quanto essa pessoa não toma aquilo de fato como uma incitação para o ato. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente está discutindo aqui, tomar cuidado com essa opinião circulada desse jeito, né, Ludmila? E as famílias prestarem atenção, as famílias, os terapeutas, as escolas, as instituições por onde esse adolescente circula, prestar atenção na vulnerabilidade de uns e no ódio de outros, de como isso anda. E eu acho que é muito supérfluo a gente propor a solução a não tenha redes sociais, né? Então adolescente só pode ter rede social a partir dos 18 anos. Gente, não é essa a questão. A questão é, nós não aprenderemos a respeitar o espaço do outro. Essa discussão não fará parte das escolas, das famílias, aprender a respeitar o espaço do outro, a entender que uma opinião que é diferente da sua, uma opção que é diferente da sua, seja em que área for, não te dá o direito de falar o que quiser, né, Larissa? Isso. Porque os meninos agressores, meninos e meninas agressores, eles também têm famílias, eles também circulam em instituições. Então vamos pensar, como é que nós vamos pedagogizar a questão? Como a gente vai transformar essa questão num objeto de discussão dentro de casa, dentro das escolas? Como é que a gente forma uma outra mentalidade que não seja uma mentalidade agressora? A agressividade, ela é componente fundamental de como a gente está no mundo. Mas uma coisa é ter uma agressividade saudável. E a outra coisa é a prática do ódio. Então, precisamos discutir isso. E as redes, ao invés de elas serem banidas, a gente tem que trazer a realidade das redes para discussão. Porque não vamos banir rede. Combinado isso? Numa democracia como a que a gente vive, não vamos banir rede. E aí tá bom, essa discussão não acontece na rede social e aí não é pública, mas ela continua acontecendo em espaços privados, particulares. Então, se a gente não propuser a discussão e se a gente realmente, dentro dos espaços que o adolescente frequenta, seja na escola, seja na família, seja no grupo de amigos, essa reflexão não puder ser feita, o problema vai continuar existindo e piorando. Isso, porque as redes, elas nada mais são do que um escancaramento de coisas que já circulam de outras maneiras. Então, a opinião agressiva que alguém dá, ela não é criada pela rede. Ela é visibilizada, reverberada pela rede. E as redes cumprem um papel. Então, nós não se trata de bani-las, mas se trata de entender como é que a gente está usando as redes. E se a gente quer discutir sobre suicídio e por que essa taxa tem aumentado entre os adolescentes, é disso que a gente precisa falar. Sim. Vem prosear com a gente. Dá seu like pra nós, compartilha o vídeo, faz a coisa correr. Obrigada. Tchau. Satisfação pelo clique. Fake, à vontade, critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.